que é o intuito de hoje? O intuito de hoje é a gente conversar com vocês referente ao fim do mês, né? Então, nós temos aí, claro, hoje, né, ainda temos, se a sua clínica trabalhar, ainda o dia de amanhã, e vamos se encaminhar para a última semana do mês, né? Então, eu sempre gosto de trazer um conteúdo aqui antes de acabar o mês para trazer para vocês algumas ações práticas que vocês podem aplicar ainda hoje, ou dependendo, mais tardar amanhã, para vocês já conseguirem, né, ter a próxima semana mais agitada e, consequentemente, de repente, até para os próximos meses que vocês forem trabalhando, até porque a ideia é ter a clínica de vocês, né, para sempre, então todo mês vocês vão melhorando, e aí vocês vão aprimorando as estratégias e conseguindo colher resultados melhores, tá joia? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, seja até para, né, dentistas, profissionais de forma geral, né, empreendedores, eu sempre gosto de falar para não depender de um único canal de aquisição, para não depender de um único canal que traz receita, tá? Isso para qualquer empresa é válido. Pode ver as empresas grandes, não só da odontologia, não só da estética. Vê qualquer empresa grande aí, por exemplo, da tua cidade. Dificilmente eles vão ter um único canal, né, de clientes, tá? Por quê? Porque se a gente tem um único canal, a gente se torna refém, né, daquilo. Se aquilo para de funcionar, a tua empresa vai parar de funcionar? Não, né? Não deveria. Então a gente hoje fala muito de diversificação, né? Esse é um conceito, inclusive, muito falado no mercado de investimentos e tudo mais. Mas por que a diversificação ela é o ideal para vocês? Porque se a gente conseguir fazer com que cada canal, né, vamos dizer assim, traga um certo faturamento, traga uma certa receita, vocês não vão passar dificuldades, porque você vai ter um monte de gente trabalhando a seu favor, sabe? Agora, se a gente só tiver um aliado, fica difícil, né? Então, às vezes, a gente acaba notando, né? Por exemplo, algumas clínicas que dependem muito da rede social, se ela dá uma oscilada, que é normal, afinal, trabalhar com pessoas reais em uma plataforma, o faturamento cai. Então eu não gosto, né? Eu gosto de ter previsibilidade, eu gosto de ter, né, sempre algo concreto e com constância. Então o que eu faço? Eu trabalho sim com rede social, né? Só que eu tenho outros tipos de canais, porque eu sei se caso ela der uma falhada, eu tenho outras coisas que compensem, tá? Então eu recomendaria isso para vocês. Então o ideal é vocês terem várias outras fontes de renda no sentido da clínica, né, de receita, de faturamento, para no final, um pouquinho de cada um, você vai ter um faturamento bacana, né? E a sua própria base de clientes é onde você vai recorrer a isso, né? Então vou passar aqui para vocês algumas ideias, tá? Primeira delas, sempre a gente faz, né, um conteúdo aqui para vocês, onde nós colocamos as questões das campanhas internas, né, onde, por exemplo, a gente usa a data temática ali que é mais relevante para o nosso mercado. Então, por exemplo, tá? Esse mês nós falamos bastante sobre o mês das mães, que ainda está em vigor, né? E tem sido muito proveitoso, né? Porque diferente de outros segmentos, né? Por exemplo, na odontologia, se a pessoa for lá e fazer um procedimento, um implante dentário, um protocolo, não é um presente que vai durar por um mês, é um presente que vai durar, né, dependendo do cuidado da pessoa, para o resto da vida, né? Então é uma coisa muito válida, tá? E a gente usa muito isso no nosso trabalho aqui, na nossa clínica, na nossa empresa, né? Por quê? Porque a gente aproveita o que tem naquele mês e usa isso ao nosso favor. Então as campanhas internas que a gente sempre encaminha para vocês, elas trazem alguns elementos ali para te ajudar a aumentar o teu faturamento. Então, ela serve para vender mais para quem já é o teu cliente, para você decorar a clínica e sempre proporcionar uma experiência diferente, um ambiente diferente, né? Seja para você ou para os seus colaboradores, até mesmo para os teus pacientes. Ela serve para te ajudar a resgatar aqueles leads que estavam inativos, aqueles, né, pacientes que de repente não voltam mais, e até mesmo auxilia na negociação, né? Imagina só, você está conversando ali com um paciente, com um lead, né? E esse paciente, no caso, você ali na anamnese, você conversou com ela, você teve toda aquela etapa da conexão, né? E aí você identificou que ela também é mãe, né? E, meu, quem tem filho sabe que, de repente, se for uma pessoa desconhecida e as duas tiverem filhos,
consegue conversar o dia inteiro ali, né, sobre esse assunto, porque tem muita coisa de fato que dá para conversar. E aí você consegue ter uma conexão maior, uma proximidade maior, né? E a pessoa, antes dela comprar de você, ela primeiro tem que gostar de você, né? Então, as campanhas internas, elas também ajudam nisso. Por isso que ajuda na negociação. Então, imagina, você está ali falando com uma mãe, você também é mãe, né? E aí, no caso, você fala ainda que tem uma campanha especial esse mês, né, para todas as mães e que dependendo está conseguindo oferecer alguma condição diferenciada. Então, até na negociação, as campanhas internas, elas auxiliam a tua clínica. Então, não tem por que você deixar de usar, senão você está deixando o dinheiro na mesa, ok? O que mais que dá para vocês trabalharem ainda esse mês? Utiliza a escassez. Então, quando vai chegando no fim do mês, é o melhor momento e o único momento, né, que dá para a gente trabalhar com essa questão do só hoje, só essa semana, só esse mês, última chance, última oportunidade, porque casa muito com o momento que a gente está. Então, por exemplo, o Dia das Mães, o mês das mães, não tem todos os meses. Eu costumo falar que sim, né? O dia não é somente aqui em maio, é todos os dias, todos os meses, é ali o Dia das Mães. Mas comercialmente falando, né? O momento que de fato as empresas estão falando, tem propaganda falando disso, tem tudo falando disso, é mais nesse mês, né? No mês de maio, tá? Só que o que eu quero dizer é que não tem todos os meses gente anunciando mês das mães. Entende? Então você pode usar isso ao seu favor, nesse sentido de que vai acabar, de que é só essa semana, que é só esse mês, que depois não vai ter mais. Entendeu? Esse é o ponto, é isso que é usar a escassez. Quando você fala para o teu paciente, por exemplo, isso, fica muito mais fácil de você justificar para ele por que ele precisa tomar essa decisão agora. Porque se você falar, não, é que eu estou com uma campanha aqui esse mês para paciente da rede social e é válido somente esse mês. Não que vai funcionar, vão ter pessoas que vão entender. Só que vão ter pessoas que não vão, entendeu? Então, se eu tenho algum tipo de comunicação que gera dúvida na pessoa, né, ela, de repente, tende a não ser, né, efetivada. Então, o que eu faço? Eu coloco algo que é tangível, algo que essa pessoa entenda, ou seja, ela sabe que esse mês tem o mês das mães, ela é impactada por esse tipo de comunicação, então eu falo, esse mês a gente está com uma campanha do Dia das Mães, do mês das mães, e depois eu não vou ter mais, por isso que eu preciso dessa decisão agora, que essa campanha ela é válida somente para esse mês. Entendeu? Claro que mês que vem vão ter outras campanhas, afinal a gente é uma empresa que quer sempre estar em crescimento, mas não é com a mesma temática, entendeu? Mês que vem já tem outras coisas, tá? Que na próxima reunião eu passo para vocês, a gente vai ter um conteúdo só sobre isso. Então utilize as datas temáticas, né? Tem ainda algumas clínicas que não ajustaram a sua precificação, né? Então você precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque dependendo, né, a gente pode usar isso ao seu favor. Então, caso você, antes de resolver reajustar o teu valor aí, você pega e faz uma comunicação para a tua base, aonde você fala, né, olha, a última chance antes do reajuste, entendeu? Então, você consegue, dependendo, pegar aquela pessoa que está meio em cima do muro, né, para aproveitar a oportunidade de não pagar mais caro, tá? Tem algumas unidades ainda que estão trabalhando com valores do ano anterior. Dá para usar isso, mas isso não é para sempre. Você pode usar isso a seu favor também. Tá joia? Então, isso vai muito de encontro ainda para tentar te ajudar a faturar ainda mais esse mês. Tá? Bom, o que mais que dá para vocês fazerem ainda aproveitando o fluxo que tem na clínica de vocês desse mês, né? Então, certamente, talvez hoje ainda vocês já tiveram algumas avaliações ou algumas pessoas que passaram na tua clínica, ou talvez ainda vão ter, né? E a questão é o seguinte, a gente sempre pontua para vocês sempre trabalharem com aquele paciente que está na tua clínica, oferecendo outras coisas para eles. Não há nada demais nisso, tá? Eu mesmo sou prova real disso. Eu sou o paciente, né? Já estive em algumas clínicas, e o que acontece? Não significa que porque eu fui lá e fiz um tratamento de ortodontia, que eu não posso me interessar em outros procedimentos, entendeu? E o teu cliente, tá? Pelo menos foi assim no meu caso, eu não vou ficar perguntando para você se você atende outros procedimentos, eu não vou ficar perguntando o valor do teu clareamento, eu não vou, né? Eu, Matheus, e assim como eu,
tenho esse tipo de comportamento, outras pessoas podem ter também. Isso não é algo exclusivamente meu. Então, às vezes, eu falo isso porque eu acompanho o WhatsApp das clínicas, a gente dá consultoria, a gente dá mentoria, a gente atende as clínicas aí no Brasil inteiro, e todas elas têm esse comportamento em comum, que é trabalhar com pessoas, e os pacientes, né, relatam muito. Eu não sabia que a sua clínica fazia esse tipo de procedimento. E aí, às vezes, a clínica ela faz todos os tipos de procedimento em um único lugar, mas o paciente não sabe disso. E a hora que ela vai ver o paciente está fazendo o tratamento de ortodontia com ela e o clínico geral em outro lugar, né? Ou o tratamento estético em outro lugar, entendeu? Tudo isso porque não é comunicado, tá? Então a gente gosta de sempre oferecer outros tratamentos para o paciente, mesmo que o não já tenha. Vamos supor que ele fala que não tem interesse. Tá tudo bem, a amizade continua mesmo. Entende? Mas e se ele falar sim? Né? Então eu pego essas pessoas que estão hoje em tratamento e vou sempre comunicando outros tipos de tratamento, né? Sempre de forma, né, bem educada, com uma estratégia por trás. Então, por exemplo, né, esse mês das mães, o que a gente fez? Eu falo a gente porque nós temos uma clínica própria, ok? Então, na nossa clínica, a gente foi lá, pegou a nossa base de clientes ativos. O que a gente tem esse mês que mais chama atenção para o meu público? O mês das mães. Que tipo de procedimento que elas têm interesse? É um clareamento, é um clínico geral, é lentes? Enfim, a gente foi lá e comunicou para a nossa base de pessoas que já estão em tratamento com a gente outros procedimentos com condições diferenciadas para quem é mãe. Pronto, né? E a gente conseguiu faturar mais sem precisar investir mais em anúncios, só com a nossa base de clientes, por simplesmente oferecer outros tratamentos para os nossos clientes. Significa que é todo mundo que vai comprar? Não, e nem é assim. Mas se eu conseguir, sei lá, ter 10 mil reais de faturamento a mais com isso, para mim tá ótimo. Eu só investi meu tempo em relação a isso. E para mim já tá ótimo, né? Então é uma ação que você também pode fazer. Tá, então a gente tem a campanha de upsell, que para quem é cliente tem um treinamento em vídeo, passo a passo sobre isso, né, que é basicamente consiste em vender mais para quem já é o teu cliente. Aproveite também quem já é o teu cliente e está sempre indo na tua clínica, para você sempre fazer uma nova avaliação, né, para de repente ver se não tem nada saindo do controle, de repente ver se não é hora dele fazer aquele tratamento que lá atrás ele falou que ia fazer, que deixou para frente, né? Então é esse o momento da gente usar isso a nosso favor, tá? E também é muito interessante que vocês passam a ter a campanha de prevenção, tá? A campanha de prevenção não é algo que talvez vai salvar o seu mês ainda esse mês, mas é algo que se você começar a fazer, isso é uma daquelas coisas que quanto antes você fizer, melhor. Isso aqui é uma daquelas coisas que você vai falar assim, meu, daqui um ano eu queria já ter tido, já queria ter feito isso antes, entendeu? Por quê? Porque quanto mais, né, tempo você tiver na campanha de prevenção, mais clientes você vai ter nela. Tá? Então é um trabalho de continuidade, de constância. O que é a campanha de prevenção? É para você parar de atender clientes que só vão te procurar quando dá problema. A gente não quer ser esse tipo de clínica. Nós queremos, pelo menos no meu tipo de modelo de negócio, e é o que eu mais vejo e que faz sentido realmente para uma clínica odontológica, é a gente trabalhar para que o problema não aconteça. Claro, vão ter problemas que vão acontecer e a gente vai estar ali para resolver. Mas não é muito melhor a gente se posicionar num sentido até de promover uma experiência melhor para o nosso cliente? Tipo, ó, vem aqui comigo, deixa eu te acompanhar, deixa eu cuidar de você, porque dessa forma eu evito que um problema aconteça. Né? A gente consegue agir de forma preventiva. Eu não quero ficar te atendendo só quando der canal. Né? Então, o que a gente fez? A gente colocou um programa de acompanhamento que mesmo depois que esse paciente vem na minha clínica me procurando para resolver um problema, eu falo o que para ele? Eu falo, olha, então, como você viu, você veio aqui porque você está com um problema. E eu não quero que isso aconteça mais com você. Então, a gente tem aqui o nosso programa de prevenção, aonde a gente vai estar sempre acompanhando, fazendo um check-up preventivo, tem limpeza, tem isso, tem aquilo. Dessa forma, a gente consegue, né, agir antes que o problema aconteça. Se não sabe o que vai acontecer, você novamente vai sair aqui da clínica, a vida vai seguir, depois vai ter um outro problema e você vai vir só quando acontecer um problema. Então eu não quero que isso aconteça novamente com você, até porque sai muito mais caro para você, gera mais dor, gera mais desconforto. Obviamente que eu não falo exatamente assim, né? Tem todo um carinho, toda uma comunicação mais estratégica por trás, mas em resumo trago esses elementos. Então a gente tem um monte de clientes que pagam uma mensalidade, um valorzinho por mês.
né? Por isso que eu falei, quanto antes vocês começarem melhor, porque imagina, você vai criando uma carteira com isso aqui, né? Uma carteira, e aí todo mês você tem uma receita vindo só desse ponto aqui, tá? Então, eu acho super ótimo quanto antes vocês começarem melhor. E aí vai ter momentos dentro do seu mês que é isso aqui que vai salvar o teu faturamento, vai salvar, de repente, a tua clínica ali, tá? O que mais que vai ajudar vocês a conseguirem, né, aumentar o faturamento ainda esse mês? Nós temos aí também um monte, né, de oportunidades que são pacientes que fizeram avaliação e não fecharam, tá? Então, nós separamos aqui um momento onde você vai fazer um contato com esses pacientes, e nós estamos falando aqui de pegar, de fato, toda a tua base, de pegar pessoas até de 2020, se for o caso, tá? Só que a gente vai começar dos mais recentes para os mais antigos, tá? Mas é fazer, de fato, uma força-tarefa para resgatar essa galera, porque se não fizer o tratamento com você, se você não resgatar, vai fazer lá com o teu concorrente. Tá? Essa pessoa ela precisa do procedimento em algum lugar, ela vai fazer. E aí, o que eu recomendo? Aqui eu vou passar vários exemplos para vocês, tá? Mas você pode ajustar de acordo com a tua realidade, de acordo com o teu público, né? E também fazer outros tipos de contato. Então, faça um vídeo, faça um áudio, faça uma ligação, vai vendo aquilo que melhor funciona para vocês. Tá? Então, para trabalhar com esses pacientes que fizeram avaliação e não fecharam, a gente recomenda inicialmente esse tipo de script aqui. Aqui está em texto, mas lembrando, você pode fazer todos esses tipos de itens aqui, tá? Então, oi, Matheus, tudo bem com você? Você passou, né, recentemente por uma consulta aqui com o nosso dentista, você se lembra? A doutora percebeu que você ainda não retornou para iniciar o seu tratamento com a gente. Você ficou com alguma dúvida? Como já passou um certo tempinho, né, desde a sua última consulta, o ideal seria você retornar aqui na clínica para a gente rever o seu caso. Pode ser? Então, nota que eu não estou vendendo nada para o paciente. Eu estou falando para ele vir na clínica aqui conversar com a gente. Por quê? Porque para a gente, né, quando eu vendia por WhatsApp, ficava uma coisa muito venda e a conversão era menor. Quando eu trazia esse paciente para a clínica e ele estava olho no olho, eu conseguia converter mais pacientes do que fazendo uma venda pelo WhatsApp. Então você precisa ver o que mais faz sentido na tua clínica, na tua região. Para a gente funcionou mais sempre trazer o paciente aqui na clínica. Vamos pegar você como exemplo. Às vezes, quando você vai comprar algo de um valor maior, você não fecha numa primeira visita. Às vezes você precisa visitar mais vezes, ir mais vezes, conversar mais vezes, sempre presencialmente, normalmente, né? Então, com o paciente, isso também é normal. Existem hoje diversas pesquisas, que é só dar um Google, um ChatGPT da vida aí, que você vai ver que tem muitas pessoas que fecham depois da quinta visita, depois do quinto contato. E não seria diferente na odontologia. Por isso, de vocês fazerem e sim investirem um tempo no follow-up, que é trabalhar em cima de pessoas que não fecharam o orçamento. E eu sempre vou trazer aqui para vocês o que dá mais resultado, então na ordem de prioridade do que dá mais resultado, por o que vai dando menos, mas todos dão resultado, ok? Beleza. Aí, o que mais que a gente tem fora isso? Nem todo mundo que está aqui, eu queria que tivesse, mas nem todo mundo tem um panorâmico na clínica, né? Envolve investimento, né? Envolve alguns certos custos, certos cuidados, mas nem todo mundo consegue. Então, para quem não tem, o que acontece? Tem muitos pacientes que vocês encaminham lá para a radiológica. E esses pacientes, eles acabam até fazendo o exame. Então, eles fazem o exame, documentação lá, faz a panorâmica, faz a tomografia, enfim, faz o que precisa ser feito. Só que mesmo que ele fez, ele não volta para a tua clínica, por algum motivo, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês alguma vez, tá? Já o paciente lá fazer um exame, mas não retornar na clínica. Como que eu sei disso? Porque eu tenho um contato, né, com a minha radiológica, onde eu sempre estou em cima ali para entender o que está acontecendo e tudo mais. Então eles me falam, ó, teve esse paciente aqui que fez. Daí eu olho e falo, mas ele fez o exame e não voltou aqui na minha clínica, vamos trabalhar em cima dele. Então é importante que você faça um contato com esses pacientes. Por quê? Porque é um lead quente. É um paciente que topou agendar um horário contigo, topou comparecer na tua clínica, né? Topou fazer o exame. Então, às vezes, só falta um empurrãozinho ali, né? E é aquela coisa, se ele não fez com você, ele vai fazer em alguma outra clínica,
não é? Então, que a gente trabalhe para ele fazer o procedimento aqui com a gente, se fizer sentido. Então, eu recomendo fazer um contato mais ou menos assim. Então, oi, Matheus, está tudo bem? O nosso dentista, ele ficou preocupado, porque, né, ele viu que você fez ali o teu exame, a sua documentação, se até quiser colocar o nome ali, coloca também, mas você ainda não retornou aqui na clínica, né? Então, não sei se você sabe, mas esse exame que você fez, ele expira, né? Ele expira bem rápido. Então, para você não perder ali o teu investimento, o valor que você pagou, eu recomendo você vir o quanto antes aqui na clínica. Aconteceu alguma coisa? Então, eu vou pegar isso aqui como um exemplo também. Meu pai foi fazer uma cirurgia, tomografia dele, se não estiver enganado, e o bonito não sabia que o exame expirava. Então ele fez o exame e foi no tempo dele, juntando dinheiro, conseguindo ali as coisas para ele conseguir ter ali a cirurgia dele. Só que ele foi no tempo dele. Aí ele voltou depois, um ano e pouco depois, para o médico com a documentação, falando, tô pronto, vamos fazer a cirurgia. Aí o médico falou, não, você vai ter que fazer um novo exame, fazer a nova bateria de exames, fazer meio que reiniciar o processo, né? E ele perdeu tudo aquilo que ele tinha feito antes, porque a saúde dele mudou, a condição mudou, aquela coisa toda. E às vezes o teu paciente, assim como ele, não sabe. Porque o paciente vive no mundo do paciente. Você sabe que você é técnico, você é especialista naquilo. Mas o paciente ele não tem esse dever. Entende? Ele já tem as preocupações dele ali. Então, muitos podem estar nessa situação. Então, é importante você falar que tem prazo de validade, né? E isso e aquilo. Então, quantos pacientes será que esse mês, né, foram aí na tua clínica, fizeram o exame e não retornaram ainda? Então, por que a gente não chamar eles com esse script aqui? E aí a gente tem um tipo de situação um pouquinho diferente, né? E a gente tem o caso ao contrário, né? Onde tem pessoas que fizeram o exame, mas não retornaram. Ou, desculpa, não fizeram o exame e não retornaram. Então, assim, a pessoa, ela levou a requisição, né? E não voltou nunca mais na clínica. Então, qual que é o script, qual que é o tipo de contato que você pode fazer? Oi, Matheus, está tudo bem? O nosso dentista ficou preocupado que você levou a requisição do seu exame, mas não retornou mais aqui na clínica. Aconteceu alguma coisa? É um script parecido, mas diferente, tá? Porque no outro, o objetivo é que o paciente ele tinha feito o exame e não retornou, e esse aqui é que ele não fez. Então é importante para a gente que esse paciente vá fazer o exame, né? Seja para de repente a gente ter mais propriedade, seja para de repente a gente conseguir iniciar o tratamento dele. Então, se o primeiro passo é ele fazer essa documentação, que a gente fique em cima para que isso aconteça também, porque se a gente deixar, né, o paciente tomar a decisão no tempo dele, a gente sabe que demora, tá? Então, seguindo aqui um pouquinho mais adiante, tá? Quantos pacientes hoje entram em contato com vocês por WhatsApp, por ligação? Vamos colocar por WhatsApp aqui que é mais comum. Mas não tem aqueles pacientes que tipo são de indicação, né? E eles entraram em contato com vocês, né? Mas não agendaram. E o que, que acontece com eles? Não tem, às vezes, aqueles pacientes que chegam das redes sociais, às vezes Facebook, Instagram, do Whisper, do Google, né? Que entrou em contato com vocês tiveram uma conversa, mas ele não foi adiante. E eles estão lá parados, sem fazer nada. Você não faz contato com eles, o paciente não faz contato com vocês. Ou seja, está ali parado. Então, qual que é a minha reflexão aqui com vocês? O ideal é que vocês tivessem o local, você clica e você consegue ver quem são esses tipos de pacientes, tá? Caso não tenha, começa a ter a partir de agora, porque isso é algo que com certeza vai continuar acontecendo aí. Então, a ideia é você pegar, né, agora esses pacientes, entrar em contato com eles, porque eles devem ter interesse, né? Porque em algum momento eles se cadastraram com vocês, mas não fizeram mais contato. E isso também acontece com vocês, não acontece? Não tem coisas que você se cadastra, não tem situações que você entra em contato, às vezes para ter mais informação, né? E depois para de responder. Mas não significa que você já resolveu, você ainda precisa, né? Então, a gente normalmente pode fazer um contato para tentar incentivar um pouquinho mais. Um exemplo disso é o quê? Eu me cadastro muito em tudo que vem de viagem, eu estou me cadastrando. E aí eu pego, me cadastro lá para entender um pouquinho como é que funciona. E aí, beleza, tenho informações e no meu tempo eu vou lá e entro em contato novamente, tá? Porém,
que acontece? Se aquela empresa me mandar uma comunicação com uma vantagem melhor do que a que eles proporam, né, colocaram ali, eu vou dar uma atenção naquilo. Porque se fizerem algo legal, eu, em vez de deixar mais para frente, faço por hora, né? Faço já, entende? Então, o teu paciente pensa da mesma forma, tá? Então, às vezes, não significa que porque a pessoa não falou mais contigo que ela não tem mais interesse, tá? Bom, o que mais que dá para a gente trabalhar? Nós temos aí, né, muitos pacientes que faltaram, né? Então, um trabalho com esses pacientes. Aqui nós estamos falando de quê? De pacientes, né, de primeira consulta que faltaram. Então, eles agendaram o horário, mas não foram na clínica. E nós devemos ter aí na clínica um monte de pacientes que são assim, né, que fizeram, né, o agendamento na clínica de primeira consulta para uma avaliação, mas faltaram. E às vezes, sei lá, paciente 2024 lá de janeiro, não foi feito um contato esse mês, né? Ah, Matheus, mas faz muito tempo. Você não está precisando aumentar o faturamento? Vamos trabalhar com eles, por que não? O paciente já te passou uma vez um agendamento, você tem o telefone dele, você investiu para ter ele, por que não fazer contato? Vocês acham que os dentistas que se cadastram aqui na Prospecta, lá de 2020, a gente não faz contato com eles até hoje? Né? Se ele deixa eu fazer contato com eles, é porque ele tem interesse. Porque se ele não tivesse interesse, ele só falaria, para de me mandar mensagem. Ou não tenho mais interesse. Ou até mesmo bloquearia. Então, se a pessoa deixa fazer o contato, é porque em algum, né, momento ela ainda tem esse interesse. Talvez ela não esteja no momento dela, mas o interesse ela tem. Né? Você não tem aí os aplicativos no seu celular, né, que mesmo sem o interesse de comprar algo naquele momento, eles não estão te mandando mensagem. E por que a gente não vai fazer isso na odontologia? Só fazer da forma correta. Então, o ideal é que vocês façam um contato, sim, com os leads mais antigos, tá? Só que vocês vão começar nesse caso aqui, dos mais recentes para os mais antigos. Então, maio, abril, e assim em diante. Tá? Então, oi, Matheus, está tudo bem? Nosso dentista ficou preocupado, porque, né, ele viu que você não conseguiu vir no horário da consulta dele, você pode colocar o dia, e ele ficou te esperando. Aconteceu alguma coisa? Então, você pode trabalhar dessa forma para tentar resgatar essa galera aí mais antiga, tá? Pacientes que faltam, gente, normalmente trazem um retorno legal. Tem muitas clínicas que pensam, ah, porque faltou é desqualificado. Você nunca faltou, né, num compromisso, às vezes por imprevisto e coisa do tipo. Acontece também com o paciente, tá? Não pensa que ele é desqualificado, não, antes de você realmente tentar de tudo que pode ser feito. Temos também pacientes ativos e que faltaram. Eu gosto de reforçar isso porque, por algum motivo, tem algumas clínicas que eles não fazem isso. Então, você tinha lá um paciente que já está em tratamento, né, que tem um planejamento de execução e que faltou. E a clínica não faz contato, fica esperando o paciente falar para marcar um horário. E por que eu não gosto disso, tá? Eu gosto que a gente sabe, então, que o paciente faltou, eu gosto da gente fazer o contato, porque, primeiro, a gente tem todo um planejamento ali com aquele paciente, segundo, pode impactar no procedimento dele, no tratamento dele, no resultado dele, e terceiro, se o paciente não vem na clínica, eu perco muito com isso. Eu perco no sentido de eu oferecer outros tratamentos para ele, eu perco no sentido de se ele não vem na minha clínica, diminui o engajamento, ele pode se tornar um inadimplente, ele pode se tornar um cliente que não tem resultado, né, insatisfeito, ele não me indica, né, então eu perco muito dele não vir. Pessoas chamam pessoas para o nosso negócio, então eu quero que venha o máximo de pessoas aqui na clínica, dependendo do modelo de negócio, né, então eu gosto de fazer sim o contato com esses pacientes que faltaram, que estão ativos, que estão em tratamento e fique muito em cima, até porque dependendo do tipo de procedimento, aquele paciente ele tinha uma receita para te dar, né, exemplo numa ortodontia, dependendo da forma que você trabalhar, o paciente ele vem e paga, e aí se ele não vem, ele não paga, então é importante em alguns procedimentos a gente também ficar em cima por conta do recebimento, ou seja, é um valor que você conta, né, e que se o paciente não vir, você também não recebe, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Então aqui está um script, tá? Bom, o que mais que dá para vocês trabalharem, tá? Temos aí, né, hoje, dentro da clínica de vocês, vários pacientes que certamente fizeram um procedimento na clínica de vocês. Então foi lá, nem que seja uma limpeza. Ele foi lá e fez um procedimento na clínica de vocês e nunca mais voltou para fazer uma outra limpeza. E nós sabemos que o paciente precisa de um acompanhamento, né? Então,
paciente deveria o quê? Voltar a cada 3 meses, voltar a cada 6 meses para fazer uma nova? Por que não voltou? Né? Então, hoje, vai do seu trabalho conscientizar, educar esse teu paciente, que a gente reclama, né? Ah, é porque as pessoas não vêm aqui em 6 meses, deveriam. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é avisar, que é conscientizar, né? Que é, no caso, fazer contato, que é educar, tá? Então, cabe a nós também fazer essa nossa parte, tá? Então, trabalhar com pacientes que não retornam na clínica já faz aí um certo tempo, é super válido também. Por isso que eu gosto da campanha de prevenção, porque a campanha de prevenção, eu não fico, né, com tanto trabalho nessa parte aqui, eu vou colocando todo mundo lá. Agora, se eu não faço, eu fico tendo esse trabalho aqui sempre, entendeu? Mas tranquilo. Oi, Matheus, está tudo bem com você? Eu estava aqui conversando com o nosso dentista, né, e a gente lembrou de você. A gente comentou que já faz bastante tempo que você não vem aqui na clínica, e essa visita é muito importante para a gente garantir a qualidade e o sucesso daquele procedimento que você fez. Vamos marcar um novo dia e horário para você vir aqui na clínica fazer o seu check-up preventivo? Então, uma comunicação como essa, que pode ser, imagina, um vídeo do dentista, um áudio do dentista, uma ligação, né, dependendo da equipe. Então, tudo isso dá para a gente fazer e ver o que mais dá retorno. O que não pode acontecer é a gente precisar de faturamento e esses pacientes que às vezes precisam de você, né, estão lá parados, lá armazenados, beleza? Então, faça contato com essa galera. Tá? São pessoas que já confiaram no teu trabalho, são pessoas qualificadas, né? São pessoas que têm um interesse, só às vezes precisa de um incentivo, tá? E se você não fizer contato e o teu concorrente fizer, né? Ele pode pegar teu paciente, tá? O que mais que a gente tem? Pacientes que abandonaram o tratamento, tá? Então, por algum motivo, às vezes seja financeiro, os pacientes, né, eles acabam às vezes perdendo emprego, né, ou tendo algum tipo de imprevisto, e eles não chegam no dentista e falam, ô doutor, tô sem dinheiro esse mês. Não sei, acho que por vergonha, né, por receio, eles não falam. E aí a situação é sumir, né, a solução que eles têm é sumir. E aí acontece de, numa dessa, abandonar o tratamento. Então, o que eu faço? Antes que evite, né, antes que vire uma bola de neve, antes que o negócio saia de controle, eu sempre faço contato com essa galera, né? Então eu pego ali esses pacientes para tentar entender o porquê que ele não deu continuidade mais ao tratamento. Às vezes ele não estava gostando, às vezes foi mal atendido, às vezes aconteceu alguma coisa na experiência dele. Então isso é muito válido para a gente também entender aonde que está a nossa oportunidade de melhoria. Então recomendo que vocês também façam, porque numa dessa você consegue recuperar algum paciente, até quem sabe melhorar o teu processo aí de atendimento, de técnica, de experiência, tá? Então faça contato com pacientes que abandonaram o tratamento. O script é mais ou menos assim. Oi, Matheus, está tudo bem? Eu estava aqui conversando com o nosso dentista e ele ficou preocupado ao saber que você não veio mais, né? Ao saber que você não deu mais continuidade no teu tratamento. Aconteceu alguma coisa? Como é que eu posso te ajudar? Então, isso mostra uma iniciativa que parte da gente tentar entender e criar uma solução, né? Às vezes é um descontinho, às vezes é alguma coisa que a gente pode fazer para colocar esse paciente de volta, tá? Inadimplentes. Quem aqui de repente trabalha, né, com boleto bancário ou às vezes na amizade, né, que faz ali às vezes um carnezinho ou alguma coisa que o paciente, não, todo mês você vem aqui e me paga, né? E às vezes pode acontecer de ter a inadimplência, tá? E gente, isso aqui é totalmente normal, não é todo mundo, né, que no caso fica inadimplente, mas sempre tem um ou outro. E se tem um paciente inadimplente, é, né, de direito nosso, se for executado o procedimento e tudo mais, é direito nosso a gente receber, né? Foi o combinado. Então não tem por que você não fazer esse trabalho, tá? E às vezes, a hora que você vai ali, tem várias coisas que você consegue recuperar, tá? A gente, né, no caso, tem hoje, né, um trabalho bem grande aqui e super normal, né? Tudo bem tranquilo. Às vezes a gente nota que paciente, que eu falei no cenário anterior, o paciente parou de trabalhar, mas ele não falou, e parei de trabalhar, né? Eles não falam isso, eles ficam com vergonha, com receio e tudo mais. Então, quando a gente vai fazer contato com o inadimplente, a gente normalmente descobre várias coisas e vai tentando fazer alguma coisa para, né, ajudar aquele paciente também, porque a gente fala, né, poxa, mas você trabalhou, né, no caso, no teu procedimento, no teu sorriso até aqui. Se você parar, a gente vai perder tudo que a gente construiu até o momento.
né? E às vezes nem pode parar o procedimento dele, né? Então, a gente também educa esse nosso paciente e veja o que a gente pode fazer para proporcionar para ele condições que ele tenha continuidade, ok? Então, aqui tem um script para vocês trabalharem, como eu falei, áudio, vídeo, ligação, como vocês acharem melhor. Tá? Então a gente coloca aqui, né? Parabéns, ou seja, para a gente chamar a atenção, porque talvez há um paciente que já não nos respondem mais, dependendo da quantidade de vezes que você fez contato. Então nós estamos selecionando você para regularizar o seu débito ou valor em aberto conosco, com condições especiais. Será um prazer, né, voltar a atender você e principalmente dar andamento no teu caso. Você prefere vir aqui na clínica, né, de manhã ou de tarde para a gente conversar sobre isso? Então eu mostro que a gente tem o interesse de resolver, a gente tem o interesse de ter esse cliente novamente. E claro, você precisa ver se isso faz sentido, né? Porque às vezes tem pacientes que não é para ser teu paciente, tem cliente que não é para ser cliente, às vezes não faz sentido ter ele como cliente. Daí você não vai fazer o contato, deixa ele lá. Mas eu imagino que deve ter clientes que estão nessa situação que vale a pena você recuperar. Tá? Então tem aqui um script que muitas das vezes algumas clínicas falam, mas como é que eu vou fazer isso? Tem aqui um script. Tá? O que mais que a gente tem também, tá? Os aniversariantes do mês, tá? Normalmente os sistemas, né, de gestão das clínicas, eles costumam avisar, né, os aniversariantes do mês, ele costuma controlar isso desde que você preencha ali no cadastro do paciente. Então, com isso, a gente consegue trabalhar de uma forma bem legal para essa base. Então, a gente consegue pegar, né, todo mundo que está fazendo aniversário nesse mês de maio, por exemplo, e usar isso a nosso favor. Né? Não sei se quando é o aniversário de vocês, e vocês reparam nisso, mas quantas empresas fazem contato e usam isso ao, né, seu favor, tá? E o aniversário, normalmente, é uma data, claro que isso vai de cada um, mas que as pessoas gostam de se sentir especiais, gostam de ser lembradas, né? E aí a gente usa isso a nosso favor também. Com a clínica não seria diferente, a clínica ela é uma empresa, tá? Eu mesmo, como eu já sei que isso vai acontecer, tem algumas coisas que quando é meu aniversário eu deixo, eu espero exatamente para comprar, para adquirir, porque eu sei que a minha condição vai ser mais vantajosa do que se eu comprar em outro momento, né? E todos os anos, né, eu vou e sempre recebo algum tipo de comunicação de uma empresa sobre o aniversário, tá? Vejo aquilo que me interessa e compro. Né? Então a gente normalmente faz o contato dessa forma, né? Com esse processo. Uma mensagem lá no início do mês, aonde a gente lembra, a gente fala sobre a nossa campanha. Uma mensagem no dia do aniversário, aqui não é para vender nada, nem comunicar nada, apenas para dar o aniversário para o paciente, só a felicitação. É só esse o intuito. E uma mensagem, que seria nesse momento que nós estamos agora, que é antes de acabar o mês, para não ter aquela situação de, eu não sabia. Então, o que a gente faz? A gente cria uma campanha, né? Vamos colocar assim, onde eu falo que por conta dele ser o aniversariante do mês, nós estamos oferecendo algum desconto, algum benefício, aí você vê o que faz mais sentido para o teu público, tá? Mas vamos para 15% de desconto em qualquer procedimento. Aí de você, se a sua precificação permitir. Tem clínicas que tem o raio-x panorâmico, então ele vem e faz o check-up bucal com o raio-x panorâmico. Tem clínica que, no caso, dá uma limpeza para esse paciente. Vai de cada um, ok? Porque daí o paciente estando na tua frente, você consegue vender alguma coisa para ele, tá? Então vamos entender um pouquinho aqui. Caso, né, no início do mês você for fazer isso, então você entra em contato mais ou menos dessa forma. Parabéns, devido ao mês do seu aniversário, você foi selecionado ou selecionada e ganhou, exemplo, se for essa a tua campanha, 15% de desconto no procedimento da tua escolha aqui na clínica. E aí, o que vocês podem fazer também, se for do interesse de vocês? Fazer um paciente virar outro, porque tem pessoas que às vezes ela não vai ter interesse nisso aqui. Ou às vezes ela vai estar viajando, não vai conseguir fazer esse mês. Aí o que você pode falar? Então, ela pode transferir esse benefício para outra pessoa. Então, a sua família e amigos também podem ser beneficiados com isso. Caso tenha interesse, é só nos passar o nome e telefone deles. Qual que é o melhor dia e horário para você vir aqui na clínica? Pronto, mando isso, tá? Vão ter pessoas que vão responder, vão ter pessoas que não vão responder. Aí a gente tem o dia de aniversário, que nada mais é do que simplesmente só a felicitação, tá? E aí a gente tem o momento que nós estamos agora, né, que é antes de acabar o mês,
Por quê? Que é para lembrar, né, que essa condição é válida somente esse mês. Depois eu tenho como formalizar. Porque sempre tem uns espertinhos que falam: ah, não, eu vim aqui resgatar o meu benefício de 15% de desconto. Aí o aniversário da pessoa era em maio, ela tá vindo em dezembro. Então a gente coloca, né, esse tipo de comunicação já para deixar formalizado, né, e isso não ter perigo de acontecer. Então, oi, Matheus, tudo bem? Só passando para te lembrar que a campanha referente ao mês do seu aniversário já está para finalizar. Então, você pretende resgatar o seu benefício ou então, para não perder, transferir para algum amigo ou familiar? Então, a gente faz isso, tá? Então, a gente já dá até uma sugestão ali para o paciente do que ele pode fazer, ok? Porque o paciente não tem aniversário todos os meses. Né? Então, o benefício é exclusivamente válido para esse mês, ok? E aí a gente manda uma comunicação para formalizar isso. O que mais que nós temos também? Tá? Nós temos a questão da indicação. Né? A indicação de vocês hoje, ela já acontece. Né? Provavelmente vocês já devem ter recebido algum tipo de indicação aí na clínica, mas é de uma forma orgânica. E hoje existem diversas formas que vocês podem trabalhar, tá? De forma estratégica para pedir uma indicação ou para fazer algo mais ativo, que é o que a gente fala de ter uma cultura de indicação. Tá? Então você pode usar datas temáticas, então, por exemplo, há momentos que inclusive tem dia do amigo, dia da amizade, tem, né, coisas nesse sentido que você pode inclusive usar isso ao seu favor. Você pode inclusive fazer campanhas de indicação. Você pode fazer campanhas periódicas, aonde são, né, 3 campanhas no ano, não sei como você achar melhor, ou você pode ter algo vitalício. Todo, como sempre, entra clientes novos e tudo mais, né? Tem pacientes que acabam saindo, que ficam com alta e tudo mais. Então você sempre vai ter a sua carteira renovada. Então você vai comunicando isso. Né? E você pode ter, então, uma campanha vitalícia, aonde se indicar o procedimento, ganha alguma coisa, ganha uma manutenção, vai de vocês, tá? O ideal é só que você pense de acordo com o teu público. E às vezes vocês podem até fazer uma espécie de sorteios para conseguir a indicação. Então você cria algum tipo de sorteio interno, sei lá, né? Igual agora, mês das mães. Pô, vou sortear aqui para, sei lá, 3 dias, um dia no spa, né? Uma viagem, não sei, né? Você cria algo legal que faz sentido para o teu público, né? E aí, para as pessoas concorrerem, ela deixa uma indicação, o nome e o telefone dos amigos. Quanto mais amigos ela indicar, maior a chance dela ganhar. E aí depois você faz contato com essas pessoas, tá? E qual que é o ideal? O ideal, assim, melhor dos mundos é que você tenha uma estratégia para cada procedimento que você tem na tua clínica. Por quê? Porque às vezes o interesse do paciente de implante é diferente do paciente de orto. O benefício que atrai aquele público não necessariamente vai chamar a atenção do outro. Então pense de forma estratégica naqueles procedimentos que mais faz sentido para você. Ah, é a ortodontia, que tipo de campanha faz sentido para me gerar retorno de indicação na ortodontia? De implante, qual que é? De botox, qual... Então pense de forma separadamente e tenha um objetivo e uma estratégia para cada tipo de campanha aqui desses tipos de procedimentos, tá bom? Bom, aqui deixei um script de indicação. As pessoas, gente, elas estão propensas a indicar normalmente. Só que elas vão indicar no tempo delas, ou no tempo de alguém, né, pedir uma indicação para esse paciente. Então, se às vezes a gente ir lá e pedir uma indicação, a gente antecipa esse processo, né? Então a gente pega e fazendo uma comunicação como essa, nós já conseguimos trabalhar ativamente em cima disso. Então, oi, Matheus, tudo bem com você? Ó, tô entrando aqui em contato com você apenas para agradecer e dizer que nós somos muito gratos, né, por ter você como cliente. E aproveitando, eu gostaria de saber se você possui de repente alguma pessoa, né, para estar indicando para vir aqui na clínica. E a gente inclusive vai conceder benefícios especiais, né, para ela, né, por meio do teu nome ali. Você poderia me passar o contato? Então vamos imaginar que você tem 600 pacientes em tratamento. Vocês não acham que vocês vão conseguir pelo menos uns 60 telefones aqui, né? Normalmente consegue, tá? Significa que esses 60 telefones todos vão virar pacientes? Não. Mas e se 5 virar?
Qual foi o teu custo com isso? Foi o seu tempo, foi esse investimento. Então, por que não fazer? E aí, numa dessa, vai que é um procedimento de um ticket médio legal, que normalmente é, porque são pacientes de indicação, que normalmente são qualificados, tá vindo de confiança de uma outra pessoa que indicou. Então, assim, é isso, entendeu? Às vezes a gente pega um paciente aqui que já vai salvar o teu mês. Então, por que não fazer isso também? Tá? Então, é um trabalho mais ativo, onde a gente pede a indicação. Uma vez por mês, mandar uma comunicação já é o suficiente para não gerar estresse também. O que mais? Essa estratégia que eu coloco isso porque é um trabalho mais de médio e longo prazo, tá? Só que o que acontece? Por que vai salvar o teu mês? A avaliação no Google, não sei se todo mundo sabe, mas lá no Google Meu Negócio, né, quando a empresa ela é bem avaliada, ela é bem ranqueada, ela aparece para as pessoas quando elas pesquisam. Então, hoje você, quando você quer saber de alguma informação, de alguma coisa, você não joga no Google? Normalmente sim, né? E aí ele vai recomendar um monte. Normalmente a gente escolhe aquela que está bem avaliada, aquela que aparece em primeira, aquela coisa toda. Então, quando você tem muitas avaliações no Google, a plataforma joga ao seu favor, né? Ela te indica, entende? Então, por isso que eu coloquei isso aqui, porque quanto mais vocês conseguirem, melhor. E aí vai que numa dessa, a gente está aqui nesse exato momento, fim de mês, querendo aumentar o nosso faturamento, precisamos atingir a meta. E aí, paciente potencial vai lá no Google e pesquisa, não por sua clínica, mas pesquisa, sei lá, implante dentário em Londrina, né? Implante dentário em Ibiporã. Pesquisa lá, clareamento, pesquisa dor de dente em Londrina. Pesquisa alguma coisa no Google que é referente ao nosso segmento. E aí a tua clínica nem aparece. Não tem chance da gente conseguir ter esse paciente. Aqui eu nem estou falando de investimento, estou falando sem investimento, ok? Agora vamos imaginar o cenário contrário, aonde o mesmo paciente pesquisa e ele aparece para você. Já existe isso já acontece. Vocês acham que não tem pessoas pesquisando? Tem. Todos os dias as pessoas pesquisam por algo dentro do Google, assim como você, tá? Só que a questão é, você vai aparecer ou não, né? E como que você aparece? Tendo um ranqueamento legal. E eu estou falando aqui de avaliações, existem várias outras coisas que ajudam nisso, tá? Porém, a avaliação é algo que faz muito sentido para a plataforma. Ela indica normalmente quem oferece uma experiência positiva para os teus usuários. Então, por que não fazer um contato pedindo essa avaliação para os teus clientes? Tá? Então fica aqui o script. Oi, tudo bem? Eu estou entrando em contato apenas para agradecer mais uma vez, dizer que nós somos muito gratos por ter vocês como cliente. Nesse mês, nós estamos fazendo uma campanha para conseguir mais avaliações ali no Google e queria saber se seria possível, né, você nos avaliar. É bem rapidinho, basta só clicar nesse link e avaliar com as suas 5 estrelas. Contamos com você. E você coloca o link aqui. Tá? Por que eu coloco avaliar com 5 estrelas? Aconteceu aqui na Prospecta recentemente. Cliente super feliz, gosta do trabalho, aquela coisa toda. Aí eu pedi para ele avaliar no Google, aí ele avaliou, excelente, empresa, não sei o que, 4 estrelas. Putz, né? 5 estrelas, entendeu? Então, assim, é legal você deixar claro para o teu cliente, né? E isso acontece também, às vezes, muito bom, empresa excelente, 1 estrela. Por quê? Porque não sabe mexer na plataforma. Então pede para deixar claro ali as 5 estrelas, tá bom? Isso vai ajudar demais vocês, tá? Bom, gente, então em resumo, olha o tanto de coisa que a gente conversou aqui, né? Campanhas internas vai ser a última oportunidade do mês das mães, né? Só recapitulando, tá? Utilizar o fim do mês ao seu favor, em tudo, atendimento aos leads, follow-up, negociação. Vende mais para quem já vai passar na tua clínica nesses últimos dias e sempre, né? Conforme a gente conversou. Né, faça ali uma nova avaliação na galera, potencialize a campanha de prevenção ou inicie, né, ela caso você ainda não tem, trabalhe em cima de quem não fechou, cuida ali de quem fez o exame e quem não fez, faça um novo contato com quem está no seu WhatsApp que ainda não foi na clínica, né, trabalhe em cima das faltas, seja de primeira consulta ou de clientes ativos, faça o contato com os pacientes que não voltam na clínica há mais de 6 meses, fica em cima de quem faltou ali e abandonou o tratamento, né? Trabalhe com os inadimplentes, faça a campanha de aniversariante
E aí tem a campanha de indicação e o Google Meu Negócio que a gente conversou, beleza? Somente tudo isso. Então, ou seja, vocês têm aí ainda essa última oportunidade. Claro que tem clínicas, pô, isso aqui eu já faço, mas isso aqui não. Então faz um checklist, vê o que é feito, o que dá para potencializar, o que dá para melhorar, o que ainda não é, e trabalha em cima disso. Agora só depende de vocês. Beleza?